Graças e paz, povo de Deus. Vamos dar início a mais um discipulado e vamos começar com oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedindo pela tua graça e verdade e pela direção do teu Espírito Santo, para sermos guiados em toda a verdade e que possamos ser fortalecidos, Deus, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e conhecimento. Hoje eu quero mostrar algumas fases do crescimento espiritual, de como é importante ter passo a passo sobre esse crescimento. É importante compreendermos algo. Se uma pessoa não tiver seu crescimento de forma adequada, ela pode crescer espiritualmente com deformidades e ela pode estar propensa a errar futuramente. Então o crescimento deve ter sim ser saudável através da palavra de Deus, e devemos perceber que para crescermos, chegarmos a uma estatura completa de Cristo, precisamos começar por processos embaixo. Não podemos pular o processo, não podemos avançar o processo. Sabe, algumas pessoas pegam, por exemplo, banana, abacate, manga, colocam dentro de um saco e colocam no forno do fogão e fazem com que o processo de abafamento amadureça mais rápido aquela fruta. No crescimento espiritual isso não pode acontecer. No processo de crescimento espiritual isso não é bom, porque as pessoas são propensas a amadurecer antes do tempo. Então temos que ter muito cuidado em relação a isso, ok? Vamos lá, quero ler com você 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo. Observe algo. O apóstolo Pedro, ele percebeu que no processo de crescimento, assim como existe o processo de crescimento de uma criança que está recém-nascida e ela passa por alguns meses tomando apenas o leite materno, assim também é necessário com que as pessoas que estão começando a caminhar com Cristo tenham esse leite racional, porque ele vai fazer com que você se fortaleça e com que haja o seu crescimento de uma forma saudável, de uma forma madura, de uma forma com que a palavra de Deus possa lhe fortalecer. Mas eu quero chamar a sua atenção também, porque ele declara aqui leite não falsificado. Isso quer dizer que existe leite que é falsificado. Existem coisas feitas por homens que parece que é de Deus, mas não é. Parece que é a palavra de Deus, mas não é. Parece que é louvor a Deus, mas não é. E esses leites falsificados não podem dar o crescimento necessário que cada pessoa precisa para que tenha uma vida efetiva na fé, na oração e através da palavra de Deus. Olha só, aquele que se alimenta da palavra de Deus tem que ficar mais forte, mais saudável, ter mais sabedoria. Se isso não acontecer, não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus te cura, a palavra de Deus te transforma, a palavra de Deus te alimenta, a palavra de Deus te levanta, te dá vida, te traz vida. Jesus declarou em João 6,63: as minhas palavras são espírito e vida. Jesus declarou em Mateus 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Então a palavra de Deus traz sustância para a nossa vida, fortalecimento para a nossa vida. Se isso não acontecer, tome cuidado, porque é leite falsificado. Amém? Eu quero observar com você um texto sagrado que está lá escrito em Efésios 4, do versículo 11 ao versículo 14. Olha o que o apóstolo
Paulo vai falar sobre este assunto também. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda por todo vento de doutrina, por engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O apóstolo Paulo faz a menção sobre este assunto, que muitas pessoas, por ver que a pessoa está iniciando a sua fé no Senhor Jesus, é contaminado com o leite falsificado. Homens que enganam de propósito, homens que ensinam coisas erradas, pessoas que não falam conforme a palavra de Deus, e acaba prejudicando o processo de crescimento espiritual que a pessoa deveria ter. Então tome cuidado com isso, que você possa se alimentar do leite que é racional, verdadeiro, que vai fortalecer a sua vida, que vai dar a você crescimento espiritual, que vai dar a você saúde espiritual, que vai dar a você entendimento espiritual e que vai fazer com que você se torne mais sábio, mais forte, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja abençoando a sua família, sua casa e seu casamento, tudo que você tem, possui. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedindo pela Tua graça e verdade e pela direção do Teu Espírito Santo, para sermos edificados na Tua Palavra e que cada vez mais, Pai, possamos crescer espiritualmente em nome do Senhor Jesus. Amém.